Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à Feira de Universidades daqui para fora. O meu nome é Rian, eu estudo aqui em Dartmouth College e hoje eu quero falar para vocês um pouquinho dessa faculdade, falar um pouquinho de como está sendo a minha experiência aqui. E eu fico muito feliz de receber vocês aqui, porque fico feliz de saber que tem mais gente interessada em Dartmouth e fico super animado de conseguir compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Essa apresentação vai ser uma apresentação de mais ou menos 1 hora, então eu vou tentar falar nos primeiros 45 minutos um pouco da faculdade no geral e um pouco da minha experiência aqui. Eu quero dar bastante esse foco numa parte mais pessoal, falar alguma coisa que às vezes só sabendo de alguém que estuda aqui que você vai saber de como é de fato a experiência de estar aqui. Eu já vou adiantando uma experiência super legal, que eu fico muito feliz de compartilhar com vocês. E aí, nos últimos 10 a 15 minutos, eu vou ter um momento para responder as perguntas que vocês tiverem. Então, aqui no Zoom, independente se você estiver usando o computador ou usando o celular, vocês vão ter uma barrinha, um íconezinho escrito Q&A na parte de baixo do seu celular ou do seu computador. Então, vai ser o Q e A, ou então vai ser perguntas e respostas, se o seu Zoom tiver em português. E através dessa caixinha de perguntas, você pode ir mandando todas as suas dúvidas, que no final eu respondo, eu vou respondendo, eu vou passando pelas dúvidas que vocês tiverem. Nessa apresentação eu vou dar uma visão geral de como que é a universidade, vou falar um pouquinho sobre alguns pontos que muitas pessoas se interessam, então sobre alimentação, sobre moradia, sobre acesso à saúde, tudo relacionado a isso. E aí, qualquer dúvida que surgir, vai mandando. Vocês podem perguntar qualquer coisa que for, seja sobre a minha experiência aqui, seja sobre, sei lá, o clima daqui, sabe? Aquela coisa, ai, faz muito frio, faz muito calor. É, que faz muito frio, fica a dica para vocês aqui, faz muito frio. Mas vocês podem perguntar e eu vou ficar feliz de responder e compartilhar um pouquinho com vocês essa experiência. Mas agora, porque a gente já ir começando, queria me introduzir um pouco melhor. Como eu disse, meu nome é Rian e eu sou lá do interior de Minas. Eu nasci nessa cidade que se chama Três Corações e morei lá durante toda a minha vida. E durante o tempo que eu estive morando em Três Corações, e principalmente, né, durante meu ensino médio, eu fiz muitas atividades extracurriculares relacionadas a impacto social, relacionadas à educação, à política, e tudo isso me despertou um interesse de querer vir estudar aqui no exterior, de querer ter essa educação mais ampla, de querer ter uma educação diferenciada, e através, e assim, com esse objetivo em mente, Daqui para Fora me deu muito suporte. Eu fui mentorado da Daqui para Fora do final de 2020 até eu ser aceito na faculdade, que foi no comecinho no final, aliás, de 2021. Então, durante esse período, a Daqui para Fora me deu muito suporte. Vou falar um pouquinho mais sobre o suporte da Daqui para Fora mais para frente. E agora eu trabalho como mentor no programa de preparação, ajudando o pessoal que também quer estudar aqui no exterior. E atualmente eu estudo aqui em Dartmouth, que era assim, a minha primeira escolha de faculdade, sempre foi a minha faculdade dos sonhos. E eu estou aqui estudando Economia e Ciência da Computação, que é meio que um diploma que mistura duas áreas, né, de Economia e Ciência da Computação. E eu faço um minor, que é um curso secundário em Estudos Latino-Americanos, porque, enfim, eu estou aqui nos Estados Unidos, mas gosto muito da América Latina, quero muito voltar para o Brasil e trabalhar lá, então eu estou fazendo esse minor para conseguir realmente estar próximo, né, com essa identidade brasileira e também, assim, de outros países latino-americanos. E agora falando um pouquinho sobre a faculdade, Dartmouth é uma das faculdades mais antigas dos Estados Unidos, e inclusive, se eu não me engano, é a faculdade mais antiga em funcionamento, ininterrupto, assim, que as outras universidades tiveram um momento de pausa, mas Dartmouth foi fundada em 1769, então são 254 anos de história, e nesses 254 anos, Dartmouth se desenvolveu muito, cresceu muito, e hoje conta com mais de 40 departamentos acadêmicos, com foco especial nos alunos de graduação. Então, essa é uma diferença bem grande de Dartmouth para outras universidades, inclusive é por isso que Dartmouth recebe o nome de Dartmouth College, tipo um college no nome, porque ainda que Dartmouth tenha muitos programas de pós-graduação e muitos programas muito bons de pós-graduação,
o foco deles é na educação de graduação, sabe? No pessoal que realmente está entrando aqui depois do ensino médio. Então, isso é muito legal, porque se a gente está fazendo graduação numa faculdade que tem esse foco para graduação, a gente está no lugar certo e está num lugar que dá muito apoio para a gente. Aqui a gente tem esse currículo Liberal Arts, que é um currículo que valoriza a multidisciplinaridade, pensamento independente e excelência acadêmica. Então, a gente pode estudar diferentes áreas, a gente pode explorar muito todas as áreas que a gente quer estudar antes de definir de fato um curso específico que a gente quer estudar, uma área específica que a gente quer fazer. Isso, inclusive, é o que me permite, por exemplo, combinar economia com ciência da computação, ter essas áreas diferentes, inclusive, ainda que eu esteja trabalhando e estudando em área muito de exatas, eu ainda já tive a oportunidade, por exemplo, de fazer aula de escrita, que é uma coisa que eu gosto, de fazer aula de história da arte, que é uma coisa que eu gosto, de agora eu estou estudando alemão aqui também, então é legal a gente ter essa interdisciplinaridade que esse currículo de artes liberais, de liberal arts, oferece para a gente. Além disso, uma coisa que bastante gente pergunta é que Dartmouth é parte do grupo de Ivy League, que é um grupo com algumas das universidades mais tradicionais e mais seletivas daqui dos Estados Unidos. Existem 8 universidades Ivy League, normalmente o pessoal conhece Harvard, conhece Yale, Princeton, Columbia, muitas universidades, Dartmouth é uma dessas. E super legal participar desse grupo, porque primeiro mostra que é uma universidade super tradicional, super antiga, mas também a gente tem alguns benefícios de estar nesse grupo, alguns serviços que a gente consegue compartilhar entre essas universidades Ivy League, que eu posso falar mais para vocês. Uma dúvida que bastante gente tem também é sobre bolsas de estudo, de tipo, como é bolsa de estudo aí? E Dartmouth oferece bolsas de estudo excelentes. Eu recebo bolsa de estudos aqui, muitas outras pessoas recebem. E também, Dartmouth tem uma comunidade enorme, 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 enorme de brasileiros. Então, temos muitos brasileiros aqui, de muitos lugares diferentes do Brasil. Coloquei uma fotinho aqui que eu tirei com vocês. Todas essas fotinhos foram fotos que eu tirei com meu celular, de momentos legais, assim, que eu queria compartilhar com vocês. Essa foto no meio tem todos os brasileiros da minha turma, que eu estou no meu primeiro ano aqui. Então, todos esses são os brasileiros que estão no primeiro ano. São muitos, muitos, muitos brasileiros em comparação com outras universidades. E todos esses, assim, de diferentes lugares do Brasil, assim, que estudam diferentes coisas. Então, é muito legal ter essa diversidade. Eu estou aqui no cantinho, mas tem várias outras pessoas. Tem gente de Goiânia, tem gente do Sul, tem gente do Nordeste, tem gente do Norte, tem gente de todas as regiões. E aqui tem mais algumas outras fotos para vocês. Essa daqui, no canto direito, é a biblioteca daqui de Dartmouth, uma das, né, mas que normalmente o pessoal fica animado para conhecer, porque é uma daquelas bibliotecas que tem aquele estilo meio Harry Potter, assim, e é uma biblioteca super bonita. E aqui também deixei essa foto que eu tirei, que é no topo dessa torre que está na foto do meio. Subi nessa torre, tirei foto apontando assim para frente. Inclusive, eu tô dentro dessa biblioteca agora, tipo, o lugar onde eu tô, eu tentei colocar uma vista bonita aqui para vocês, o que não foi a decisão mais inteligente, porque eu tô totalmente contra a luz. Mas, mas tô dentro dessa biblioteca. Essa biblioteca chama Baker Berry e que é meio que o ponto central daqui da universidade. Que eu coloquei algumas fotos de interno, sabe, dentro da faculdade, como é alguns dos prédios. Então, esse prédio, a foto mais à esquerda, é o prédio de ciência da computação, que eu sei que é uma área que bastante gente gosta, bastante gente vem aqui estudar, eu estudo também, então é um prédio novo, super bonito e que tem bastante estrutura para o pessoal que estuda ciência da computação também. No cantinho, mais assim, ao centro, eu coloquei uma foto da escola de negócios daqui, que é Tuck, que eu sei que bastante gente tem interesse em estudar também, e aprender mais sobre, então Dartmouth tem vários programas legais, assim, de pós-graduação, que ainda que sejam de pós-graduação, você que é aluno de graduação pode pegar uma aula junto, pode aprender mais com os professores dessas escolas, então a gente tem a Tuck, que é uma das melhores escolas de negócios dos Estados Unidos, sempre está aí no ranking como uma das 3 melhores, assim. E a gente tem vários outros. A gente tem a Geisel, que é a escola de medicina. A gente tem o Guarini, que é de pós-graduação, assim, no geral. Então, são muitas
escolas legais assim que a gente pode aprender, que englobam todos esses departamentos que eu comentei mais anteriormente. E no cantinho direito tem outra biblioteca que chama Runner, é a biblioteca de livros exclusivos, livros raros, então, assim, o acesso aqui é super restrito, você não pode entrar com mochila, não pode entrar com nada, assim, porque são livros super antigos, super raros. Uma coisa legal que tem aí dentro dessa biblioteca são os manuscritos do livro do Poderoso Chefão, porque na história do Poderoso Chefão fala que o personagem principal, que era o Michael Corleone, estudou aqui em Dartmouth. Então, sim, Dartmouth é a escola onde o cara do Poderoso Chefão estudou. E também tem vários outros personagens aí da literatura, do cinema, que estudaram aqui também. Pessoal que gosta de Grey's Anatomy, a Meredith Grey também estudou aqui. Enfim, muitas pessoas aí sempre comentam, falam tipo, eu ouvi falar de Dartmouth porque eu ouvi falar em tal série, em tal filme. Então, assim, Dartmouth tem uma presença bem grande, assim, na literatura e no cinema. E Dartmouth fica localizada em Hanover, que é essa cidadezinha bem pequenininha que fica localizada na região da Nova Inglaterra, aqui dos Estados Unidos. E Hanover fica em New Hampshire, que é esse estado aqui, que fica bem na divisa com outro estado que é Vermont. Então aqui tem um rio, de um lado do rio é New Hampshire, do outro lado é Vermont. E estar nessa cidade pequenininha, uma cidade de 8.000 habitantes, faz com que a gente tenha um contato muito próximo, primeiro com a natureza, e segundo, um contato muito próximo uns com os outros, porque a gente consegue criar uma sensação de comunidade bem grande, bem assim próxima, e isso é que para mim assim é uma das minhas coisas favoritas, é uma das coisas que mais faz diferença de se estudar aqui. E uma outra vantagem legal de se morar aqui em Hanover é que, apesar de ser uma cidade pequena, ela fica relativamente próxima de cidades bem grandes. Então, por exemplo, Hanover, você está aqui, mas você consegue pegar um ônibus e rapidinho chegar em Boston, pegar um ônibus e ir direto para Nova York também. Ou então, bastante gente vai para Montreal, que fica no Canadá, né, na região do Quebec, e aí vai passar as férias lá, ou vai passar um feriado prolongado lá, porque dizem que é uma cidade muito bonita. E isso é bem legal, é parte de uma cultura bem grande, assim, e, assim, você consegue fazer isso, sabe? Sem ser nesse final de semana, no outro, né? No final de semana passado, eu fui para Boston, assisti assim, uma peça de teatro que estava tendo lá, que eu queria assistir, então é bem comum, assim, ter esse acesso às cidades grandes também, ser isso que você gosta. E tem fotinhos da cidade, mais fotos do campus, fotos que eu tirei, assim. Ah, aqui a gente, enfim, fotos da cidade. Toda a cidade tem mais ou menos essa arquitetura meio tijolinho, muitas árvores. Enfim, é bem tranquilo, assim. É muito cidade de filme mesmo, sabe? Bem legal. E aqui eu coloquei algumas fotos mais de eventos que aconteceram, ou mais assim da vida noturna, assim, digamos assim. Porque essa foto aqui mais à esquerda é uma das maiores tradições aqui de Dartmouth, que chama Bonfire. Então, sempre quando o Dartmouth está recebendo alunos novos, eles constroem essa fogueira gigantesca, assim, que é do tamanho de um prédio, que pela foto não dá para ter a proporção, mas é uma fogueira imensa e eles acendem essa fogueira e todo mundo fica ao redor e recebe, o campus fica lotado, porque recebe gente de toda a região aqui. E a gente anda ao redor dessa fogueira e tem toda uma festa, assim, é super legal. Aqui eu coloquei, Dartmouth sempre tem, tipo, além de programações culturais, como peça de teatro, cinema, eventos literários e tudo mais, eles organizam shows também para o pessoal assistir. Então, a gente teve esse show de uma banda que eu esqueci totalmente o nome, eu tentei procurar na internet e não consegui encontrar, mas é uma banda famosinha que viralizou no TikTok. Então, eles chamaram essa banda para fazer um show e foi muito legal o show. E aqui também eu decidi colocar uma foto do céu daqui. Isso é uma coisa 100% pessoal minha, mas o céu daqui é o céu mais bonito que eu já vi na minha vida. E é aquela coisa que você tenta tirar foto do céu, a foto nunca fica bonita. Mas eu coloquei essa foto porque o céu daqui é super estrelado, eu acho isso lindo. E é uma coisa legal daqui da faculdade também, porque normalmente quando é assim, uma noite de domingo, uma noite de sábado, você não tem muito o que fazer. Provavelmente você vai receber uma mensagem do seu amigo falando, tipo, vamos observar as estrelas.
sabe? Que é uma coisa que no começo, quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, como assim? Sabe? Nada a ver, mas é muito bonito, é muito gostoso. Algumas das melhores lembranças que eu tenho tem a ver com isso, sabe? De sair pro meio do mato, assim, pro meio do nada e ver as estrelas e passar um tempo na natureza. Isso é super, super legal, assim, e que Dartmouth me ensinou bastante. E falando de toda essa relação muito próxima que a gente tem com a natureza, como eu mencionei, a gente tem, né, essa relação muito próxima com uma natureza muito diversa e muito exuberante. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o Dartmouth Jogging Club, que é o clube de atividades ao ar livre de Dartmouth, que é um dos clubes universitários mais antigos e mais tradicionais daqui dos Estados Unidos. Existe há muitos, muitos, muitos anos e tem uma estrutura super grande. E de novo, o Dartmouth promove essa proximidade dos alunos com a natureza. Então, a gente tem muita escritura para aproveitar todos essas atividades que tem aqui ao redor. Então, Dartmouth tem desde chalés, assim, onde você pode jantar num dia, onde você pode ir almoçar com seus amigos, até a gente tem a nossa própria estação de esqui, e isso foi uma coisa super legal também. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a praticar snowboard, e isso é uma coisa que bastante gente faz, é super, super legal e que a faculdade dá muito apoio para isso. E além disso, uma das maiores tradições que a gente tem aqui em Dartmouth são as First Year Trips, que são viagens assim com o pessoal que acabou de chegar aqui, que a gente vai explorar a natureza daqui da região, é bem legal e, e é sempre assim, uma experiência linda, né? E aqui eu coloquei essa foto porque é uma foto da minha estação favorita, que é o outono. O outono aqui é lindíssimo, inclusive essa igreja que está aqui é a igreja que está bem aqui do meu lado. Mas enfim, as folhas das árvores ficam lindas, ficam todas alaranjadas. Aqui no cantinho direito da imagem eu coloquei uma foto de como fica no auge do outono, que é a coisa mais linda do mundo, assim, as árvores começam a ficar laranjas, vermelhas, e as folhas começam a cair, forma esse carpete de folhas no chão. Fica muito lindo, tem gente que vem muito de longe para cá só para ver essas folhas. E a faculdade fica cheia de turista por conta disso. Isso é uma coisa muito legal. Nessa foto do meio, tem o rio, que eu mencionei para vocês, que divide New Hampshire com Vermont, que são esses dois estados. E isso também é muito legal, porque o pessoal vem aqui nadar, vem aqui andar de canoa. Eu costumava andar de canoa, de caiaque aqui nesse rio, e é super legal, assim. E aqui tem um dos chalés que eu mencionei para vocês que o Dartmouth tem, que no caso é o Muciloc. Essa foto eu peguei da internet. Mas é um chalé super lindo também, que você pode passar uma tarde com seus amigos nele, pode, sabe, ficar dar uma desestressada da vida acadêmica, você vai para um lugar mais afastado e passa um dia lá, é super, super gostoso e muito tranquilo, assim. Aqui também tem algumas fotos dos esportes mais de inverno, na verdade. Eu mencionei que eu comecei a praticar snowboard, que isso foi uma coisa importante, assim, para mim, que eu gostei muito de fazer. Na foto do meio tem uma foto assim, que pega o meu snowboard, que eu estava esperando para ir para estação de esqui. Mas também aqui eu falei que a gente tem estação de esqui, então na foto da direita tem essa foto da estação de esqui. E fica tudo bem assim, faz muito frio aqui, neva bastante, mas é bem legal porque tudo isso abre uma rede de possibilidades para a gente, né? De coisas legais que a gente pode fazer durante o inverno. Muita gente pergunta sobre alimentação, então a gente fica tipo, poxa, se eu vou para a universidade, eu vou ter que cozinhar, ou vai ter comida lá, e quando eu chegar lá, será que a comida vai ser boa? Será que a comida não vai ser? E aqui em Dartmouth a gente tem bastantes possibilidades e bastantes opções de comidas, né, e de alimentação, assim, para a gente escolher. Então, o nosso principal refeitório chama Class of 1953 Commons, mas que todo mundo vai chamar de Foco. Então, se você vier aqui, vier conhecer a faculdade, todo mundo vai falar, ai, vou almoçar lá no Foco, vou comer no Foco, que é o nosso restaurante principal. Ele é bem grande, é essa foto maior aqui. Essa foto é uma das salinhas dele, ele tem várias áreas, assim, eu só encontrei essa na internet. Mas ele é bem grande e ele tem muita opção de comida, muita opção, inclusive vegetariana e vegana. Eu sou vegetariano, então, tipo, eu sempre fico de olho nisso e ah, aqui tem bastante opção. Ele fica aberto todos os dias, das 7 da manhã às 8 da noite. E aí depois ele fecha às 8 e abre de novo às 9 e fica até às 2 da manhã. Então é quase o dia inteiro.
servindo comida à vontade para você. Quando você está matriculado aqui, você pode entrar nesse refeitório quantas vezes você quiser no dia e pode comer à vontade, sabe? E aí também tem refrigerante, tem suco, tem bastante opção. E então, assim, ninguém passa fome aqui, sabe? Muito bom isso. E além dos refeitórios, a gente tem cafés. Então, são 7 cafés espalhados pelo campus da faculdade, né? Que são o Collis, o Novo, que é o Courtyard Café, o Ramkin, o Fern, o Baker, Back of the Napkin. Todos esses cafés são do Starbucks, então eles servem as mesmas comidas e as mesmas bebidas. Então, se você gosta da comida do Starbucks, né, do Starbucks lá de São Paulo, do Rio, sei lá, você vai gostar da comida daqui também, porque é a mesma. E eu gosto particularmente bastante. E esses cafés também a gente pode comprar assim. A gente recebe, além de acesso limitado a esse refeitório, a gente recebe 250 dining dollars, que é tipo a moeda que a gente usa aqui para gastar, principalmente nesses cafés. E 250 dining dollars assim é mais que o suficiente, sabe? Dá para um trimestre inteiro, ainda sobra, então muito bom isso. E aí, mais de noite, a gente tem também os snack bars, que são tipo como se fosse uma mercearia, que vende vários lanches rápidos, sabe? Muito chocolate, bebida, assim, tipo refrigerante. Então é sempre assim, quando você tá de noite, de madrugada, meio que, sabe, estudando até tarde para uma prova, e aí você quer beber uma garrafa de Coca-Cola, você vai num desses snack bars que tem vários espalhados pela faculdade, e aí você compra alguma coisa. No caso, eu coloquei aqui também esse prédio. Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas esse prédio aqui no cantinho direito é um dos cafés que a gente tem. Esse daqui é o Ramkin. E, e a foto no meio, assim, é um dos snack bars, que é o Cube, né? Ele tem uma areazinha assim externa que o pessoal fica conversando e tudo mais, e aí dentro tem tem o snack bar de fato, onde você pode comprar as coisinhas que você quiser comer. Outra coisa que bastante gente pergunta também é com relação ao acesso à saúde aqui na faculdade. Então, essa é uma dúvida que principalmente os pais têm, né? De tipo, poxa, meu filho tá lá sozinho no exterior e aí ele fica doente, o que que eu faço? Como funciona? E aqui em Dartmouth a gente tem um sistema de saúde muito bom. Primeiro que existe uma lei aqui dos Estados Unidos que fala que todo estudante internacional precisa ter plano de saúde, até porque aqui nos Estados Unidos a gente depende muito da saúde privada, porque a gente não tem saúde pública igual no Brasil. Então, todos os estudantes têm um plano de saúde, que no caso é o DSTHP, que é esse daqui, o Dartmouth Student Group Health Plan, e ele cobre todos os principais custos com medicamentos e também eu sigo quaisquer consultas ou exames que você precisar fazer. E o suporte de saúde vem de duas principais formas aqui na faculdade. Primeiro, a gente tem a Dix House, que é essa casa aqui que eu coloquei na imagem de baixo, que ela funciona como se fosse uma clínica médica. Então, você vem aqui se você quiser conversar com um médico, com uma nutricionista, com até tipo, sei lá, terapia, tudo isso você consegue encontrar aqui na Dix House. E também você consegue fazer exame. Então, se você quiser fazer um exame de sangue, um exame, sei lá, um EKG, que é um eletrocardiograma, se você precisar fazer um teste de COVID, tudo você consegue encontrar aqui. Eles dão bastante suporte, eles são ótimos, super eficientes. Também tem uma farmácia aqui dentro. Então, se você toma algum remédio ou você precisa comprar algum remédio, né? Você consegue encontrar aqui também. Ela fica dentro do campus da faculdade e é excelente, tudo sai assim de graça, porque o plano de saúde cobre. Então é ótimo isso. E a gente também tem o nosso hospital, que é o Dartmouth Hitchcock Medical Center, que todo mundo chama de DHMC. E ele é o hospital aqui da região. Ele é de Dartmouth, assim, mas ele não atende só os alunos de Dartmouth, ele atende todo mundo da região. É um hospital enorme e ele, entre 1 milhão de aspas, é para assuntos um pouquinho mais graves, assim. Então, se você, sabe, precisar fazer uma cirurgia ou precisar conversar com algum médico mais especialista, você vai para o DHMC. Ele não fica exatamente no campus de Dartmouth, mas ele fica uns 5 ou 10 minutinhos de carro, assim, então é bem fácil, você consegue ligar
pro pessoal que eles te pegam e levam para o hospital de graça, assim, é bem tranquilo. E alguns outros recursos interessantes que Dartmouth oferece para apoiar a saúde dos alunos é terapia de graça. Eles têm parceria com essa You Will Teletherapy, que você entra no site deles e consegue falar imediatamente com um psicólogo. Eles pagam para a gente também o Headspace, que é um aplicativo de meditação e mindfulness, que eles chamam, que é essa questão de atenção plena e que ajuda muito, principalmente para quem tem ansiedade, quem às vezes fica estressado, né? Esses recursos ajudam muito. Aqui a gente também tem o Student Wellness Center, que é muito legal. O Student Wellness Center tem Student Wellness Center, traduzindo, é, é tipo o centro de bem-estar dos estudantes, e ele oferece vários programas assim relacionados à saúde do campus no geral. Uma das coisas que eu mais gosto de lá é que eles têm uma cadeira de massagem que você pode ir lá e é uma cadeira enorme assim, a cadeira parece um transformer. Quando você senta na cadeira, a cadeira te engole assim e faz massagem em você, é uma delícia aquela cadeira, mas eles também têm várias outras coisas que ajudam na saúde do pessoal, principalmente na saúde mental. Uma outra coisa legal que eles fazem também é que eles têm o que eles chamam de therapy dogs, que são tipo cachorros que são treinados para te deixar feliz, basicamente. Então, são os cachorros super dóceis, assim, que foram treinados para isso. Normalmente são aqueles cachorros que ficam em hospital mesmo para ajudar o pessoal que está em tratamento. Então é muito legal, muito gostoso brincar com os cachorrinhos lá também. E a gente também tem o Safety and Security, que é tipo uma. É como se fosse a polícia do campus. Polícia, não, polícia no sentido de oferecer ajuda, né? Tipo, é uma organização que oferece ajuda para os estudantes. Então, por exemplo, se você está no seu quarto, você passa mal, você liga para eles e eles conseguem ir no seu quarto te ajudar. E, se for necessário, te levar para o hospital ou então para a clínica médica. Eles têm uma super estrutura também, eles têm ambulância própria, eles têm, tipo, os carros deles são super equipados, assim. Então isso é ótimo, sabe? É muito bom porque, querendo ou não, a gente não tá sozinho aqui, mesmo que a gente esteja a muitos, muitos, muitos quilômetros de casa, a gente tem bastante suporte com relação à saúde. Moradia também é uma dúvida que bastante gente tem. Então, tipo, poxa, como são os quartos aí? Como é a questão de moradia? Onde eu vou morar? Como funciona? E aqui em Dartmouth, uma coisa muito legal é que a maioria dos estudantes moram dentro do campus, e isso, de novo, ajuda a criar essa sensação muito próxima de comunidade. Porque como todo mundo fica junto, todo mundo meio que se torna amigo, sabe? Convive junto, passa pelas mesmas coisas, e isso é muito legal. Aqui em Dartmouth, a gente se divide em casas tipo em Harry Potter. Então, para quem assistiu Harry Potter sabe que existe Grifinória, Lufa-Lufa, Sonserina. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quando você entra aqui, você se matricula, você é colocado em uma dessas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis casas. Então, tem a Ellen, a North Park, a South House. Eu sou South House. E todas essas casas têm prédios específicos onde o pessoal dessas casas moram, e também essas casas organizam eventos, assim. Então, teve uma vez que a minha casa, que é a South House, organizou uma viagem para um lugar aqui perto, e aí eu fui nessa viagem, e eles sempre chamam, tipo, pessoas para fazer, tipo, palestra, pessoas super legais aqui para fazer palestra, né? Eles organizam, assim, eventos para a gente se conhecer, para a gente ficar mais próximo. Então, tudo isso é bem legal, porque, de novo, ajuda a criar uma proximidade, e aí a gente mora nos prédios dessas casas, né? E, normalmente, eu coloquei aqui, na verdade, uma foto de um quarto. Esse não é meu quarto, essa é uma foto que eu peguei da internet, assim, mas que é de um quarto daqui de Dartmouth. Meus quartos são basicamente assim. Quando você vem no quarto, ele vem vazio, mas vem com uma cama, uma estantezinha dessas, né, que funciona tipo como uma mesa que você deixa no cantinho da cama. Tem uma cômoda, uma escrivaninha, uma cadeira, e aí já vem com a persiana também. Então, basicamente, você só vai ter que comprar roupa de cama e um travesseiro, né, um cobertor também, sei lá. E é muito legal, é um espaço muito, muito gostosinho, assim. Os prédios são mais ou menos como esse prédio
que eu coloquei aqui. Esse daqui, na verdade, é o prédio onde eu moro. Eu moro bem no prédio do meio aqui, são 6 prédios juntos nesse conjunto aqui, né? Então, eu moro bem no prédio do meio aí. E é um prédio muito bom também, super moderno e tudo mais. E muita gente pergunta também, tipo, você divide quarto, não divide, como funciona? E depende muito de como funciona. Tem gente que divide quarto, tem gente que não. Mas eu, por exemplo, no meu caso, e que é o caso de muitos dos meus amigos também, a gente tem esse esquema de quarto que a gente, é que o quarto é dividido, mas existe uma parede entre você e o seu colega de quarto. Então, na prática, são 2 quartos separados, sabe? Mas é como se o quarto do meu colega de quarto fosse dentro do meu. Então, ele tem que passar pelo meu quarto para entrar no quarto dele, mas tipo, a gente não tem contato a partir do momento que ele entra dentro do quarto dele. Isso é muito bom, porque a gente tem privacidade, e aí não fica aquela coisa, mas também se você quiser dividir quarto, porque é uma oportunidade legal de você conhecer gente, de você fazer amigos. É super possível também, bastante gente gosta disso. E tem gente que mora sozinho também, tem gente que fala, não, quero ter o meu próprio quarto, e isso é possível também. Ahn, e uma coisa legal daqui de Dartmouth, que é uma coisa bem diferente, é que os estudantes podem escolher morar ou em apartamentos da própria universidade. Isso normalmente é quando você está um pouquinho mais velho, assim, no primeiro ano não, o pessoal não costuma morar. Mas a universidade aqui é dona de vários apartamentos, que são apartamentos mesmo, tem cozinha, tem banheiro, tem sala de estar, tem tipo um apartamento, e você pode morar nesses apartamentos. Aí tem apartamento que só tem um quarto, então você mora sozinho, e tem apartamentos que tem tipo 4 quartos, e aí fica tipo uma pessoa em cada quarto, e você divide com 4 pessoas, mas aí de novo, é como se fosse uma república, sabe? Cada pessoa fica em quartos separados. E além disso, diferente de outras universidades, a gente tem essas LLCs, que são as Living Learning Communities, que, se for traduzir para o português, são tipo as comunidades de aprendizado vivo, digamos assim. E essas comunidades, né, essas Living Learning Communities, elas são casas de pessoas que têm interesses em comum ou que têm identidades em comum. Então, a gente tem várias. A gente tem, por exemplo, a de empreendedorismo, que é essa de Entrepreneurship LLC. A gente tem a Great Issues Scholars, que é para quem está interessado em política, em questões assim globais. Então, tipo, quero aprender mais sobre, sei lá, guerra na Ucrânia. Você consegue entrar nessa casa que eles vão chamar, tipo, palestrantes, ahn, que fazem pesquisa nessa área, ou que escreveram livros sobre isso, ou que trabalham, sei lá, na ONU, e qualquer coisa assim. Então é bem legal. Eu participo de eventos dessa casa e é super legal. Tem a Native American House, que é para quem se identifica como indígena, né, comunidades nativo-americanas aqui. O Shabazz, que é para questões afro-americanas, também é super histórica, assim, e é muito, muito legal. Thriving Through Transitions, que é uma outra que eu também participo, é para o pessoal que tem interesse em meditação, interesse igual que eu mencionei, né, mindfulness, né, então meditação e tudo mais, bem-estar, uma coisa que eu gosto bastante também. Triangle House, que é uma casa para pessoas LGBT, também é super legal. La Casa, que é para pessoas latinas, e a Lalax House, que também é de pessoas latinas. Lalax significa Latin American and Caribbean House. Enfim, Latin American, Latino and Caribbean Studies House, na verdade. E aqui eu deixei uma foto de uma dessas casas, que essa daqui, no caso, é a La Casa, que é a de latinos, então tem bastante gente, sei lá, de Honduras, da Guatemala, tem muito brasileiro também morando nessas casinhas aqui. Elas são tipo casinhas mesmo, você tem um quarto dentro dessa casa. E é super legal, eles sempre organizam eventos, sempre tem coisa acontecendo. Muito, muito legal isso. Muita gente também pergunta sobre carreira. Então, tipo, poxa, eu me formo em Dartmouth, e aí, sabe? Qual o suporte que eles me dão para eu conseguir um emprego? Qual o suporte que eles me dão para eu seguir a minha vida pós-universidade? E Dartmouth é uma faculdade muito conhecida por ter muitas oportunidades de carreira para o pessoal que se forma. Então, todo ano eles lançam esse relatório, que é do Center for Professional Development, que é o Centro de Desenvolvimento Profissional daqui de Dartmouth, e que eles contabilizam assim as empresas que mais contratam os alunos, ah,
as principais indústrias, e assim, a maior parte das pessoas que se formam aqui, né, 27%, vão trabalhar com negócios e consultoria. Consultoria, que em especial é super forte, o pessoal ama trabalhar com consultoria. Muita gente vai trabalhar na área de saúde também, muita gente vai trabalhar com mercado financeiro, muita gente vai trabalhar com tecnologia, com educação, engenharia, governo, artes. Então, é bastante diverso. E os principais empregadores, assim, os empregadores que mais contratam alunos recém-formados daqui são a Amazon, a Appian, que na verdade não sei se fala Appian ou Appian, mas que é um fundo de venture capital, a Bridgewater, que também é de mercado financeiro, a Boston Consulting Group, que é o BCG, é uma empresa de consultoria também super famosa, Alaska Conservation Foundation, que provavelmente é para conservar o Alasca, Johns Hopkins Applied Physics Laboratories, que é o laboratório de física aplicada de Johns Hopkins, que é essa faculdade super famosa também, a L'Oréal, a McKinsey, que também é de consultoria, a Microsoft, que faz os computadores, o Morgan Stanley, que é um banco de investimentos também, né, mercado financeiro, NBC, CBS Sports. Isso é super legal. Uma das pessoas que trabalham no CPD, que é o Centro de Desenvolvimento Profissional, trabalhou eu acho que foi na CBS, e é legal porque ele tem tipo Grammy, assim, é super, super legal isso. A Sotheby's e o Uber, né? Então são muitas empresas de tecnologia, muitas empresas de mercado financeiro, então isso é bem legal, principalmente se você tem interesse nessas áreas. E muita gente decide fazer pós-graduação ao invés de ir trabalhar direto, né? E algumas das principais, tipo as principais universidades onde as pessoas fazem pós-graduação depois que se formam aqui, é aqui em Dartmouth mesmo, o pessoal continua aqui, que é legal, porque significa que o pessoal gostou daqui, quer ficar mais tempo, mas também o pessoal vai muito para Harvard, o pessoal vai muito para Duke, Princeton, Columbia, UPenn, Stanford e Yale, que todas essas universidades são universidades muito boas, então o pessoal vai bastante para lá. E como eu mencionei para vocês, eu fui mentorado da Daqui para Fora, eu participei em 2020 do programa de preparação e em 2020, em 2021, e aí depois eu participei do programa de candidatura também. O programa de preparação é que dá auxílio para o pessoal que está desde ali assim, o comecinho, ali, sabe, nono ano e tal, até o segundo ano do ensino médio, e o programa de candidatura é quando de fato você está aplicando para a universidade. E a Daqui para Fora foi fundamental para mim, porque a Daqui para Fora me deu muito suporte durante o processo seletivo, me ajudou com as redações, me ajudou com as provas, me ajudou com a seleção de universidades também. Então, sabe, como escolher quais faculdades eu iria aplicar, me deu uma organização muito boa para eu conseguir manter o controle exatamente do que eu estava fazendo, do que eu precisava fazer. Então, tudo isso é muito importante, é muito valioso, principalmente porque todo esse programa e esse processo para você aplicar para universidades aqui nos Estados Unidos é muito longo. Então, ter alguém do seu lado te dando apoio, te dando auxílio, é fundamental. E até aquilo de saber que tem alguém ali que está torcendo por você também, alguém que está do seu lado, alguém que sabe, vai passar por isso com você, é sempre muito bom, né? Além disso, a Daqui para Fora me ajudou com bolsa de estudos, porque eu precisava de bolsa para estudar aqui nos Estados Unidos, e eles sabiam exatamente quais universidades davam bolsa e tudo mais, então isso me ajudou muito também. E a Daqui para Fora, uma coisa legal é que tem um suporte pós-admissão também. Então, ajuda com carreira, com estágios, ajuda um pouquinho com visto também. Então, bem legal isso, que mesmo eu já tendo passado na faculdade, já estando aqui, eu ainda continuo nessa comunidade da Daqui para Fora de alunos, né? E essa daqui é a visão geral que eu queria passar para vocês sobre a universidade. Fico muito feliz de conseguir compartilhar um pouquinho com vocês. Eu vou passar para algumas das perguntas que vocês fizeram aqui. A gente tem mais alguns minutinhos. Se você ainda não fez pergunta, joga uma pergunta aí no chat. No chat não, no íconezinho de perguntas e respostas de Q&A. São dois balõezinhos aí que aparece no Zoom e que eu vou ficar feliz de responder. Também alguns recursos muito interessantes, para caso você queira conhecer mais sobre Dharmas, é o
o blog de admissões de Dartmouth, que chama People, Places, Pines. Se você digitar isso no Google, entrar no site de admissões de Dartmouth, você vai ver muitos alunos escrevendo sobre a experiência deles aqui na faculdade. Então é muito legal, tem post no blog de gente falando, tipo, esse daqui é o meu quarto. E aí é um post só falando sobre as coisas legais que tem no quarto. Ou então falando, tipo, como estão sendo as aulas que eu estou pegando agora? E a pessoa falando sobre isso, então é muito legal conhecer. Dartmouth também tem Instagram, então se vocês quiserem seguir lá também, ou pelo menos abrir, conhecer como é, eles sempre estão postando coisas. Também a gente tem um jornal, que inclusive é o jornal universitário mais antigo daqui dos Estados Unidos, chama The Dartmouth, igual tem um The New York Times, a gente tem um The Dartmouth, e que também posta várias notícias sobre a universidade, super legal sobre isso. E estamos recebendo muitas perguntas. Deixa eu abrir aqui. Alguém falou, repete o nome do blog, por favor. Desculpa, gente. Vou jogar no chat aqui. Chama People, Places, Pines. Você digitar People, Places, Pines, que é tipo pessoas, lugares e pinheiros. Isso tem uma piadinha com pinheiros aqui, porque aqui é cheio de pinheiros por fazer frio. Tudo isso daqui atrás de mim são pinheiros. Então, inclusive é curioso que existem mais de 2.000 árvores. Então, curioso isso. Ah, e aí lá o pessoal compartilha a experiência deles, é bem legal. Uma outra pessoa colocou, como é a relação entre alunos internacionais e professores? Ótima pergunta. E você acha que tem muita competição entre os alunos? Vou começar com a primeira pergunta, que é super interessante, que é como é a relação de alunos com professores. E essa, sem sombra de dúvida, é uma das melhores coisas daqui. E isso eu não posso enfatizar o suficiente de como que é legal a relação que a gente consegue criar com os professores. Porque normalmente a gente tem, eu quando eu estava no ensino médio, ouvia muito aquilo, de tipo, você chega na faculdade e o professor não quer nem saber seu nome, sabe? O professor está dando aula para, tipo, 200 pessoas e é impossível ele saber o nome de todo mundo e ele não tá nem aí para você. E aqui é muito o oposto. Primeiro que as salas de aula costumam ser menores, então a gente consegue criar uma relação muito próxima, tanto com os outros alunos quanto com os professores, e também a gente a gente tem vários incentivos para ficar próximo dos professores também. Então, a gente tem muita oportunidade de pesquisa, que eu sei que é uma coisa que bastante gente se interessa. Então, a gente tem muitas bolsas de pesquisa que a gente pode fazer junto com os professores, e até algumas questões mais bem diferentes, assim, tipo, Dartmouth, por exemplo, sempre paga ah, um jantar, se você quiser levar um professor seu para jantar no restaurante ou para almoçar no restaurante, eles pagam para você. E isso é uma coisa que sempre quando eu falo para algum amigo meu, eles falam, nossa, Rian, como assim você estava almoçando com seu professor? Como assim você estava tomando um café com seu professor? Mas que aqui tem uma cultura muito grande disso, que não só é muito legal para você conhecer a pessoa, mas também é legal para você fazer aquele networking, sabe? De tipo, pô, você leva o seu professor para almoçar, você vai tomar um café com o seu professor, e eles querem muito isso, eles basicamente falam, tipo, pô, me leva para jantar, porque eu quero conhecer os meus alunos. E quando você faz isso, você consegue, às vezes, uma pesquisa para fazer, você consegue conhecer melhor seu professor, então a gente cria essa relação muito próxima. Uma coisa legal também é que a gente tem vários professores brasileiros aqui. Um dos professores brasileiros mais famosos é o Marcelo Gleiser, que ele é diretor do departamento de física aqui, ele tinha um programa do Fantástico, que ele falava sobre física. Ele escreveu vários livros também, enfim, ele é super famoso. Mas a gente tem vários outros. Eu, por exemplo, sou muito próximo de um professor brasileiro aqui, eu estou fazendo pesquisa com ele, e ele fala, tipo, ele tem a casa dele, ele fala, tipo, gente, eu vou fazer um almoço na minha casa, e todos os brasileiros da faculdade estão convidados, sabe? Apareçam lá, vou fazer um almoço para todo mundo. E aí a gente tem essa relação, então é super legal, isso eu acho que é muito diferente. E você acha que tem muita competição entre os alunos? Ah, eu não acho que seja o mesmo nível de competição de outras universidades, até porque o sistema daqui é bem diferente, então normalmente o sistema daqui tenta te comparar o menos possível com outros alunos, porque normalmente em outras faculdades tem aquele esquema de tipo, é, se você vai muito bem numa prova que todo mundo foi muito bem, eles diminuem a sua nota, sabe? Para ter essa diferença de, tipo, quem foi muito bem, quem foi bem, mas não foi tão bem assim. Então, isso daí é o que chama de curve, sabe? Curve grades.
E aqui é muito difícil ter isso, quase não tem, então acaba que os alunos criam essa ajuda uns com os outros. Então, assim, em outras universidades tem aquilo de tipo, se você ficou doente e não conseguiu ir na aula, o outro aluno não vai te mandar a foto do caderno dele com as anotações, porque ele não quer que você vá bem. E aqui não, aqui as pessoas, assim, pelo menos na minha experiência, aqui as pessoas se ajudam, então isso é bem legal. Uma outra pessoa perguntou: o alojamento costuma ser muito caro? Ahn, quando a gente recebe, primeiro assim, falando sobre isso, aqui a gente tem o custo de tuition, que seria como se fosse a anuidade da faculdade, e a gente tem todos esses outros gastos de room and board, que é tipo alojamento e moradia e alimentação e tudo mais. Esses custos você consegue encontrar no site, e eu acho no site da universidade, você digita tipo Dartmouth College custos, e aí você vai encontrar. E eu acho legal você pesquisar, porque normalmente varia de casa para casa, fica dentro da média das outras universidades. Então, se você compara, tipo, Dartmouth com outras universidades Ivy League ou com outras universidades que são, assim, do mesmo porte, assim, do mesmo tamanho, o preço vai ser parecido. Mas também se você recebe bolsa, se essa é uma preocupação sua, se você recebe bolsa aqui, você, tipo, a bolsa cobre os seus custos de alojamento. Então você não precisa se preocupar com isso, assim, se é uma preocupação para você. E a bolsa não só cobre a mensalidade da universidade, os custos de alimentação, de moradia, mas também ele pode cobrir até tipo viagens que você for fazer. Bastante gente pergunta sobre intercâmbio, então existe intercâmbio? Sim, existe, tem muitos intercâmbios para muitos lugares que a gente pode fazer. Até tipo eu, por exemplo, eu pratiquei snowboard, a faculdade pagou o meu snowboard, a faculdade pagou tipo eu não pagava a estação de esqui, porque a estação de esqui é da faculdade, mas enfim, isso é muito legal. E alguém perguntou também sobre os tipos de bolsas. Todas as bolsas aqui são por necessidade financeira. Dartmouth é uma das poucas universidades que se comprometem a dar bolsa de auxílio financeiro para alunos internacionais. Então, eles têm aquela política de, tipo, se você passou, você vai conseguir vir para cá, independente se você consegue pagar ou não, sabe? Porque a gente vai te dar dinheiro. Então, isso é muito legal. Uma outra pessoa perguntou: você mencionou que faz ciência da computação junto com economia. Essa área de engenharia também são fortes na faculdade? Sim. Economia é o curso mais comum daqui da faculdade. Bastante gente faz economia. A gente tem professores muito bons nessa área. Ciência da computação também é muito bom. E é muito legal você estudar ciência da computação e engenharia, que você mencionou, em uma faculdade de liberal arts, porque você consegue uma visão bem ampla de tudo que um cientista da computação e que um engenheiro precisam fazer. Ah, a área de engenharia eu não conheço muito, né? Porque eu não estudo engenharia, mas a escola de engenharia daqui chama Thayer, e ela é muito boa, muito legal. Eu vou escrever Thayer no chat para você. E é bem legal, bastante gente vem aqui para estudar nessa escola. E de ciência da computação também. Eu mostrei a foto do prédio. Cadê? Esse aqui que é o prédio de ciência da computação, ele é muito, muito bonito também. E é incrível, assim, tem muitos recursos, muitas coisas legais, os professores são ótimos, eu gosto muito dos meus professores, então, assim, é uma área excelente. Uma outra pessoa comentou: de onde surgiu a ideia de você fazer faculdade fora, ao invés de fazer faculdade aqui no Brasil mesmo? E, para mim, eu, eu acho que veio de muitas, muitas áreas diferentes. Primeiro, porque eu queria muito ter essa educação um pouco mais ampla, e porque normalmente no Brasil isso é uma coisa diferente. Normalmente no Brasil, quando a gente vai prestar vestibular, na hora que você está prestando vestibular, você já tem que definir qual curso você quer. E aqui não, aqui você chega primeiro, faz as aulas e depois você define qual curso você quer de fato. E eu sabia que eu tinha um interesse muito amplo. Eu sabia que eu queria estudar economia com ciência da computação, eu queria misturar essas duas áreas, mas também não queria ficar só preso na parte de exatas, assim, eu queria ter uma coisa mais de humanas, que eu também gosto muito. Então eu queria ter essa mistura, e eu sabia que Dartmouth, em especial, e as universidades aqui conseguiriam me ajudar muito nisso. Então, esse, assim, foi meu principal motivo. Mas também aqui eu acho que a gente tem uma rede de suporte muito boa e uma comunidade muito forte. Então eu sempre bato nessa tecla de comunidade, mas isso é muito frequente. E quando eu falo de comunidade,
Primeiro, é muito bom porque a gente consegue se sentir em casa, aqui mesmo estando muito longe de casa, mas também é bom até para questões mais práticas mesmo, de tipo, você quer arrumar um estágio numa empresa X, você consegue mandar mensagem para um ex-aluno de Dartmouth que trabalha nessa empresa e mandar uma mensagem para ele, um e-mail para ele falando, tipo, oi, me recomenda aí dentro da sua empresa. E em 99% dos casos a pessoa vai ficar muito feliz, a pessoa vai querer te ajudar porque ela tem aquela identificação com você. Então, é muito legal isso. Uma outra pergunta é, você disse que está no primeiro ano. Eu gostaria de saber se está sendo difícil, se está sendo muito difícil o contato com a cultura dos Estados Unidos e também a parte do contato com o sistema de ensino, com relação à área de exatas. Se está sendo, ou se foi muito difícil. Então, primeiramente, falando da questão cultural, eu acho que os Estados Unidos e o Brasil têm uma cultura relativamente parecida, assim, existem algumas questões que são diferentes, mas no geral é parecido. E eu acho que uma coisa que me ajudou a me adaptar bastante aqui em Dartmouth e a ter uma transição bem tranquila, principalmente com essa parte cultural, é que aqui a gente tem muitos alunos internacionais e principalmente muitos alunos latinos e principalmente muitos alunos brasileiros. Então, eu mostrei aquela foto que tinha essa foto aqui, que tinham várias, que tinha, tipo, eu acho que nessa foto deve ter umas 8 pessoas, não vou contar agora, mas que tem todas as pessoas da minha turma, e essa só da minha turma. A gente imagina que cada ano tem mais pessoas, e do pessoal que se formou tem mais pessoas, então eu acho que quando a gente pode estar num lugar que tem muitos brasileiros também, que tem uma cultura parecida, que a gente pode falar em português com eles, tudo isso facilita muito também. Então eu acho que assim, eu não tive um choque de cultura muito grande, até porque quando, tipo, eu sentia saudade de casa, eu conseguia me apegar na comunidade brasileira daqui, que eu gosto bastante. E o contato com o sistema de ensino daqui é bem diferente, mas você perguntou especificamente da área de exatas, como aqui a gente recebe gente do mundo inteiro, eles tentam meio que nivelar as pessoas. Então, tipo, as aulas de matemática, por exemplo, tem níveis, então você faz uma prova que eles chamam de placement, que é nivelamento, e aí eles decidem, tipo, você está no nível que você precisa fazer uma aula de matemática mais básica. Ou então você já está super bem, você consegue fazer uma matemática super avançada. E aí meio que quebra essa disparidade, sabe? Porque aí eles conseguem nivelar os alunos. E a gente tem bastante suporte acadêmico aqui no geral, sabe? E então isso é muito legal. Ahn, uma outra pessoa perguntou uma pergunta ótima, hein? Não sei se essa pergunta faz sentido, mas fiquei curioso em saber por que você escolheu em fazer um minor ao invés de escolher fazer um double major. Tem diferença? Sim. O minor normalmente exige menos cursos. Então, se eu fizesse tipo um double major, eu já faço um major, major são os cursos principais e o minor são os cursos secundários. Eu coloquei aqui que eu estudo que o meu major, o meu curso principal é Economia com Ciência da Computação, então é uma mistura dos dois, e eu tenho um curso secundário em Estudos Latino-Americanos. Se eu fizesse dois majors, eu ia ficar muito sobrecarregado, porque iam ser muitos cursos. Então, eu conseguindo pegar esse major, que na verdade engloba dois cursos, e focando nele, eu consigo usar o meu outro tempo para focar nessa parte de estudos latino-americanos, que eu gosto também, mas que eu quero que seja mais um adicional, e ainda eu consigo ter tempo para outras coisas que eu gosto de fazer. Então, eu falei, por exemplo, que eu peguei aula de alemão, que eu estudo alemão há algum tempo, eu gosto de alemão, e eu faço isso. Isso não conta para nada para mim, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Fiz aula de história da arte também, fiz aula, né, eu mencionei, na escrita, e aí eu consigo ter mais espaço para fazer essas outras áreas. Mas tem muita gente que faz double major também, que são dois cursos ao mesmo tempo, e é super possível. O Matheus falou, foi muito difícil o processo de aplicação para Dartmouth. A concorrência, afins, é bastante alta, e sim. É, Dartmouth é uma faculdade bem concorrida, a taxa de aceitação é tipo 6 ou 8%, então é uma universidade muito competitiva, mas quando você tem apoio de uma organização como a Daqui para Fora, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais tranquilo. Sem o suporte da Daqui para Fora, eu não teria conseguido passar por isso, e eu não tô falando isso porque esse é o webinar da Daqui para Fora, eu tô falando isso porque é verdade. Ah, ter suporte é muito importante, e então, assim,
É muito competitivo, é muito complicado, tem muita coisa para fazer, mas tendo o suporte certo, tudo fica muito mais fácil. E a última perguntinha que eu vou ler para vocês antes de finalizar é como funciona o transporte tanto no campus quanto na cidade? O transporte aqui é, assim, é uma cidade muito pequena, é um campus relativamente pequeno também, então você consegue fazer tudo a pé, e o que é muito bom. Existe um ônibus que passa, é, assim, para cada, sei lá, 5 minutos, para caso você queira pegar, mas tipo, eu nunca peguei esse ônibus, eu sei que tem gente que pega, principalmente quando tá muito frio, que não quer sair na neve, não quer, sabe, quer ficar num lugar mais quentinho, aí o ônibus tem aquecedor, mas eu nunca peguei, assim, porque eu consigo me virar super bem a pé aqui. Ahn, e aí eu mencionei para vocês que aqui fica relativamente próximo de Boston, de Nova York, ahn, de Montreal também, mas tipo, principalmente Boston e Nova York. A gente tem ônibus direto que chama Dartmouth Coach. O ônibus ele passa assim de hora em hora indo para Boston, para Nova York. Então, se você quiser pegar, toda hora tá saindo ônibus para lá, então você consegue pegar também. E para finalizar essa questão de transporte, existem. Aqui é uma cidade muito pequena, então às vezes, por exemplo, se você quer ir numa cidade vizinha, ou se você quer, ahn, sei lá, às vezes você precisa resolver uma documentação que você tem que ir no escritório que fica numa cidade aqui do lado, existe ônibus gratuito, inclusive, que passa a cada 30 minutos indo para essas cidades vizinhas. Então, as cidades vizinhas aqui são West Lebanon e White River Junction. Então, tipo, você consegue ir para lá, assim, bem tranquilo. Mas uma possibilidade também que é muito comum aqui, que eu gosto muito de fazer, é alugar carro. Aqui você consegue alugar carro por um aplicativo que tem aqui na faculdade que chama Zipcar. Você aluga super baratinho, é tipo $10 por hora, e já vem com gasolina, já vem com seguro, ótimo assim. E você aluga o carro por hora, e tem vários carros espalhados pelo campus, e aí você consegue dirigir aqui. E estou falando isso porque eu gosto muito de dirigir aqui, as estradas são super gostosas, parece que você está dentro de um filme, assim, você liga o rádio, fica, sabe, passeando naquelas ruas. Ah, mas, enfim, é uma possibilidade também, é óbvio que você vai precisar ter uma carteira de motorista, mas se essa é uma realidade para você, é uma coisa que faz super sentido você tirar essa carteira antes de vir para cá, porque aí você consegue ter esse transporte adicional, que é o carro, e não ficar tão dependente, assim, do transporte público, né? Que eu acho que te dá mais liberdade. Ah, mas é isso, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Sei que no Brasil já são agora exatamente 8 horas da noite. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Fico super feliz, de conversar com vocês, de receber um pouquinho, suas perguntas. E, enfim, passei alguns recursos aí. Falei do People Places Pines. Confiro também o Dharmas no Instagram, que tem bastante recurso legal. Tem o The Dharma também, que é o jornal, se vocês quiserem dar uma lida. E é isso. Muito obrigado por passarem essa noite aqui com a gente. E a gente vai se vendo e vai conversando e continue acompanhando a feira de universidades daqui para fora. Obrigado, gente. Boa noite.